A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a você que está me ouvindo neste momento, quero deixar com você uma mensagem da Santa Palavra de Deus que é muito importante para a nossa vida. Esta mensagem, o tema desta mensagem é como receber o Espírito Santo de Deus. Vamos verificar agora na Santa Palavra de Deus como que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, conforme a sua Santa Palavra, a recebermos o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade. Amém? Vamos verificar aqui na Santa Palavra de Deus. No livro de Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 15, onde o Senhor Jesus Cristo nos ensina o que nós devemos fazer para nós recebermos o Espírito Santo de Deus. Verifica aqui comigo, aqui você que está me ouvindo, aqui no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Diz aqui o Senhor Jesus Cristo: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Observa bem o que diz aqui, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. O Senhor Jesus Cristo está dizendo, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Presta bem atenção no que o Senhor Jesus está querendo dizer. Eu estarei aqui traduzindo para você, interpretando para você este versículo da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. O Senhor Jesus diz aqui, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O que o Senhor está querendo dizer para nós? Se você me ama, guarde os meus mandamentos. Agora, continuando aqui no versículo 16. Olha o que o Senhor Jesus diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. No versículo 17 diz aqui, no 17, diz assim, o Espírito da verdade, né? A tradução correta, irmãos, é Espírito da verdade. Nessa Bíblia Sagrada que eu baixei aqui no meu telefone, está escrito Espírito de verdade, mas a tradução correta é Espírito da verdade. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, irmãos, olha, o Senhor Jesus nos ensina aqui, olha, como nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Vou traduzir para os irmãos aqui, vou interpretar estes 3 versículos aqui para os irmãos ver. Olha, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, nesses 3 versículos. Aqui o Senhor Jesus nos ensina a como nós receber o Espírito Santo de Deus. Eu vou interpretar para os irmãos aqui. Se você me ama, no versículo 15 primeiro, se você me ama, guarde os meus mandamentos. No versículo 16, e eu pedirei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. No versículo 17, o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Por causa dos seus pecados. Porque Deus é santo. Seja santo porque eu sou santo. Tem que abandonar os pecados. Uma vez que você passa a guardar todos os mandamentos do Senhor Deus, você estará se desviando do pecado. Porque o pecado é desobedecer o mandamento de Deus. O pecado é violar a ordem de Deus. O pecado é desobedecer o mandamento do Senhor. Então, no versículo 17 diz aqui, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber por causa dos seus pecados. Porque não vê. Por quê? Porque o seu coração está no mundo, está nas coisas do mundo, está nos prazeres do mundo, nos prazeres da carne. Aí o Senhor Jesus diz, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, irmãos, para nós recebermos o Espírito Santo de Deus é necessário nós, você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, você que está ouvindo essa mensagem e talvez não entregou sua vida ao Senhor Jesus, você que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ou você que já é cristão, o Senhor Jesus está dizendo aqui, olha, se você me ama, guarde os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, o Espírito Santo,
para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, né? O Espírito Santo, que o mundo não pode receber por causa dos seus pecados. Porque não está buscando primeiramente o reino de Deus, que é a sua salvação, a comunhão com Deus. Porque não vê, porque os seus pecados, o seu olhar para o mundo, o seu olhar para as coisas do mundo, para o pecado, e não abandonar o pecado, te impede de você ver o Espírito Santo de Deus, te impede de você conhecê-lo a Ele, conhecer a Deus. Aí o Senhor Jesus está dizendo, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, você que não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador ainda, não entregou a sua vida ao Senhor Jesus ainda, infelizmente, se você não se arrepender dessa condição, você ainda não tem salvação. Você não é salvo ainda. Porque para nós sermos salvos e termos a vida eterna, é necessário nós termos o Espírito Santo de Deus. Por quê? Só recebe o Espírito Santo de Deus aquele que aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador e abandonar todos os seus pecados e passar a viver conforme a palavra de Deus está escrita e passar a guardar, a obedecer todos os mandamentos do Senhor Deus e viver em santidade. Porque se nós não fizermos isso, nós não teremos salvação em nós. E isso é muito perigoso. Se você está nessa situação agora, se arrependa enquanto é tempo. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus enquanto é tempo. Aceita Ele como seu único e suficiente Salvador enquanto é tempo. E passa a obedecer a palavra de Deus conforme está escrita. Se arrependa de todos os seus pecados. Faz uma autoanálise na sua vida. Vê o que está errado. Vê o que te afasta de Deus. E se arrependa enquanto é tempo de todos os seus pecados. E passa a guardar todos os mandamentos do Senhor Deus. E passa a viver em santidade. Passa a viver na santidade interna, né? A interna do seu coração, a pureza, né? Busque a pureza, se limpa de tudo que é imundo, de tudo que é pecado, pecaminoso, de tudo que te afasta de Deus e santifica também na santidade externa. Como que é a santidade externa? A santidade do corpo, na forma de falar, na forma de andar, na forma de se vestir, de proceder. Porque Deus falou, seja santo porque eu sou santo. Porque, irmãos, se nós não vivemos em santidade, nós não veremos o Senhor, nós não seremos salvos. Porque Deus requer isso de nós. Olha o que a Sagrada Escritura diz sobre isso, irmãos. Porque se o homem também, irmãos, não viver em santidade, não recebe o Espírito Santo de Deus. Porque é a ordem de Deus, viver em santidade é mandamento do Senhor também. É a ordem de Deus. É a ordem de Deus ser santo. É a ordem de Deus ser um imitador de Deus. É a ordem do Senhor viver em santidade. Olha o que a Sagrada Escritura diz aqui, olha. Aqui em Hebreus. Hebreus, capítulo 12. Capítulo 12. Versículo 14. Diz aqui, ó. Diz aqui, ó. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, para nós recebermos o Espírito Santo de Deus, é necessário nós, irmãos, ter paz com todos, ser amigo de todos, perdoar aquele que nos ofendeu e que nos ofender, como Deus nos perdoa. É perdoar, irmãos, como Deus nos perdoa. É jamais se lembrar. Já pensou se Deus se lembrasse dos nossos pecados, irmãos? Já pensou se o Senhor Deus ficasse o tempo todo nos acusando do nosso pecado? Não. Deus não faz isso. Deus perdoa e jamais se lembra, diz a Sagrada Escritura. Ele diz assim, jamais me lembrarei dos seus pecados e suas iniquidades. Então, irmão, se alguém te ofendeu, se alguém te humilhou, te magoou, perdoa essa pessoa. Ora a Deus e no seu coração diga, peça ao Senhor, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, amado Filho, Pai, eu perdoo fulano, eu perdoo fulana. E peço ao Senhor também, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor perdoe ela também. E peço ao Senhor também, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor tenha misericórdia de mim e me perdoa também, Pai, porque se ela me ofendeu, porque talvez eu fiz alguma coisa errada. Aí, irmão ou irmã, você que está me ouvindo, jamais se lembre desse mal, e jamais te lembre dessa maldade que tiver feito a você, como Deus faz. E não deseja também que o seu Deus
realize vingança, que o seu Deus vingue essa pessoa, que o seu Deus faça com que aconteça com ela da mesma forma que te aconteceu. Isso aí é pecaminoso, isso aí é maligno. Porque se Deus fizesse isso conosco, ai de nós, irmão. Mas Deus, por sua misericórdia, nos perdoa e jamais se lembra. Agora, é perigoso a pessoa pecar e não se arrepender e continuar pecando e não se arrepender e não confessar a Deus. Porque aí, irmãos, aí a ira de Deus vem sobre nós. O pecado leva a pessoa para o inferno, se não a se arrepender e não abandonar. Mas se você se arrependeu dos seus pecados e confessou, se eu pediu ao Senhor Deus misericórdia e perdão em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados que nós confessamos e nos purificar de toda injustiça. Mas Deus requer de nós, não peque mais. Entendeu, irmãos? Né? Deus quer que não peca mais. Se porventura cometeu um erro até sem querer e pecou, se arrependa enquanto é tempo, não aceita o pecado na sua vida, se arrependa e busca a Deus, peça ao seu Deus misericórdia e peça ao seu Deus perdão em nome do Senhor Jesus Cristo. E luta contra o pecado, não aceita ele. Se porventura pecou, se arrepende. Não aceita o pecado. Eu não estou falando isso aqui, irmãos, para a pessoa pensar aqui, para qualquer um de nós pensar que, já que Deus perdoa, então eu vou lá pecar e vou pedir a Deus perdão. Não. Deus não tem o culpado por inocente. Cada pecado que a pessoa cometer tem uma consequência. Se você conhece a pecar, você que conhece a verdade, se você pecar por querer, Deus não tem você por inocente. Então Deus ele nos perdoa, mas ele conhece nosso coração. Ele sabe quando a pessoa sem querer pecou ou houve uma situação que levou a pessoa a pecar. Mas Deus sabe se você pecou por querer, foi lá e se entregou ao pecado. Então Deus é um juiz e ele julga. Cada um, aquilo que o homem planta, o homem colhe. Se você pecar por querer, saiba que vai ter consequências. Mas Deus sabe quando o diabo tenta uma pessoa, lança uma seta na mente, uma coisa, uma situação que foi difícil para você, Deus julga com justiça. Mas o que eu estou falando para vocês, não peca por querer. Não aceita o pecado na sua vida de forma nenhuma, porque o pecado leva à morte. O pecado leva à condenação. O pecado leva ao inferno. Então vigia com isso, irmãos. Não estou falando aqui para você pecar sabendo que o Senhor Deus diz, se nós confessarmos o pecado, ele perdoa e jamais se lembra. Eu não estou falando para os irmãos aqui, para a pessoa tomar, então quer dizer que uma mulher deu mole para mim ali, eu vou lá, e depois eu peço a Deus perdão. Não vai nessa não. Não vai nessa não, porque Deus sabe se a pessoa pecou por querer, Deus sabe se a pessoa aproveitou da situação, pecou e vai lá e pede a Deus perdão. Cuidado com isso. Cuidado. Que pode ser que a pessoa peque lá e se Deus julgar necessário não dar o perdão e essa pessoa ficar condenada para sempre. Cuidado, irmãos. Não peque por querer. Deus não tem conta o tempo da ignorância. Ou seja, enquanto a pessoa está na ignorância lá, não conhece a verdade, Deus não tem conta da ignorância, mas a partir do momento que você conheceu essa verdade, ir lá e praticar o pecado porque quer, Deus não te tem por inocente. Então vai estar na mão de Deus se ele vai te perdoar ou não. Então, se você cometeu o pecado por querer, foi lá e pecou por querer, cuidado. Pode ser que Deus não queira te dar o perdão e te reservar sua alma para o inferno para sempre. Então, não brinca com Deus. Eu estou recomendando a vocês a não brincar com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, seguir a paz com todos, aqui em Hebreus 12, 14, está escrito: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não adianta, irmãos, eu não me prostituir, eu não adulterar, eu não matar, eu não roubar, não falar mal do próximo, cumprir os mandamentos do Senhor, mas se eu não vivo em santidade, aquilo ali se tornou tudo em vão, porque eu perderei minha salvação, então tem que ser perfeito. O Senhor Jesus falou, seja pois perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Temos que guardar todos os mandamentos do Senhor, viver conforme a palavra de Deus está escrita, não acrescentar nela nem tirar, mas viver conforme ela requer de nós, é você ler a Bíblia ali e fazer o que ela ordena. É o que Deus quer que nós façamos. Tá, irmãos? É o que Deus quer que nós façamos. Então, aí não adianta eu guardar os mandamentos do Senhor e não viver em santidade. Não adianta eu guardar os mandamentos do Senhor, ou então não adianta eu viver em santidade e não guardar os mandamentos de Deus. Aí também eu não tenho salvação, tem que ser perfeito. Tem que guardar os mandamentos do Senhor Deus e me desviar do pecado e do mal e viver em santidade. Porque se eu não fizer assim, irmãos, eu não serei salvo. É o que diz a Escritura. Amém? Então, seguir a paz com todos
e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É santificar, irmãos, no corpo, na alma e no espírito. Olha o que diz aqui a Sagrada Escritura. Aqui, o apóstolo Pedro diz aqui, ó, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e o 16, ó. Versículo 15 e 16, ó. Diz aqui, ó. A primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 15, capítulo 1, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, e versículo 15 e o 16, diz aqui, ó. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, irmãos, nós temos que santificar a nossa vida em toda maneira de nós vivermos ela. É no corpo, na alma e no espírito. Irmãos, falo aqui agora para uma irmã que estiver me ouvindo. Se você colocar uma roupa muito curta, apertada demais, você vai estar expondo o seu corpo. E você expondo o seu corpo, você vai levar um irmão a desejar te cobiçar, a te desejar. E você vai contribuir para que ele peque. Isso aí não é atitude de uma mulher santa. Não é atitude. Se você expor o seu corpo, você vai estar contribuindo para o seu próximo pecar. Então isso aí não é ser uma pessoa santa, não é viver em santidade. Mas se você coloca uma saia, por exemplo, comprida, uma saia abaixo dos joelhos que esconde o seu corpo. Se você colocar uma roupa, uma camisa que esconde a formosura do seu corpo, você vai estar se santificando, você vai estar vivendo em santidade e você vai estar contribuindo para santificar a vida do seu próximo, do seu irmão, da sua irmã, né? Você vai estar guardando a sua formosura, você, minha irmã, que estiver me ouvindo, para, se você é solteira, quando você se casar, o seu marido que vai ver a sua formosura, a sua nudez, por exemplo, você vai mostrar para o seu marido. Agora, digo para os homens, você, irmão, que está ouvindo essa mensagem, se você colocar um short curto, uma bermuda, e andar sem camisa, por exemplo, ou você colocar somente uma bermuda e uma camiseta, por exemplo, ou colocar uma bermuda e uma camisa, mas você vai estar expondo o seu corpo. Você está expondo parte do seu corpo, que vai contribuir para chamar a atenção de uma mulher, por exemplo, uma mulher casada, uma mulher solteira, que vai estar te cobiçando também. Se você pensa que não, mas isso aí acontece também. Você vai estar contribuindo para a sua irmã, para o seu próximo pecar. Então você tem que guardar suas vestes também. Porque aqui no versículo 16, diz aqui, ó, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Deus está falando tanto para o homem ou para a mulher para ser santo. Porque seja santo porque ele é santo. Você pode imaginar o Senhor Jesus aqui na terra, aqui, de bermuda, sem camisa, frequentando praia, frequentando clubes, piscina, de sunga, sem camisa. Você pode imaginar o Senhor Jesus aqui? Não, ele é santo. E ele está ordenando aqui, seja santo porque eu sou santo. Agora, em relação à mulher, a uma mulher santa, você pode imaginar uma mulher santa de biquíni na praia? Você pode imaginar uma mulher santa de roupas íntimas dentro de casa, passeando, desfilando para dentro de casa, com lingerie, com roupas de dormir? Aí o vizinho passa lá assim e dá uma olhada lá. Você pode imaginar uma mulher santa assim? Uma mulher, né, santa, uma mulher pura desse jeito? Você pode imaginar uma mulher santa frequentando piscina, clubes e outros homens vendo a nudez dela? Você pode imaginar um homem santo frequentando praia, piscina, clubes e outras mulheres casadas vendo a sua nudez? Você pode imaginar o Senhor Jesus fazendo essas coisas? Por que eu estou dizendo isso? Porque está escrito, ó, no versículo 15, 1 Pedro,
capítulo 1, versículo 15 e 16, diz aqui, ó, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Se você tem como maneira de viver frequentar uma praia, você pode imaginar o Senhor Jesus frequentando uma praia? Você pode imaginar um homem santo frequentando uma praia, contemplando a nudez de várias mulheres lá, pecando? Contemplando a nudez da mulher do seu próximo? Ou uma mulher, ou você, mulher, que está me ouvindo, contemplando a nudez do marido da outra lá? Você pode imaginar isso um ambiente santo para você? Você pode imaginar o nosso Deus contemplando, no meio desses lugares? Não, Deus é santo. Então, irmãos, temos que ter cuidado. Se nós quisermos morar no céu, temos que renunciar àquilo que Deus quer que nós renunciamos. Para nós recebermos o Espírito Santo de Deus, o tema dessa pregação, aqui, dessa mensagem, é receber o Espírito Santo de Deus. Ele é a nossa salvação, irmão. Se eu não tiver o Espírito Santo de Deus, eu não sou salvo. É Ele que vai nos arrebatar na vinda do Senhor Jesus. É Ele que, após a morte, é Ele que vai levar nossa alma para o céu. É por Ele que nós seremos salvos. É Ele que nos guia em toda a verdade, irmãos. Ele é santo, Ele é o próprio Deus, para Ele habitar no corpo, num templo de alguém, meu ou seu, temos que abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus, que desagrada a Ele. Ele é santo. Você pode imaginar Deus habitando no corpo de um homem ou de uma mulher que assiste pornografia, que vê aquelas coisas ali? Você pode imaginar Deus aceitar uma coisa dessa? Não, Ele é santo. Seja santo porque Ele é santo. Para nós recebermos o Espírito Santo de Deus, temos que renunciar ao mundo, o pecado, as abominações do mundo e ficar reservado somente para Deus. Se eu quiser, irmão, a salvação, o livramento do inferno e do lago de fogo, eu tenho que obedecer a Deus e a palavra. Porque se eu não fizer isso, tudo bem. Se eu não fizer, saiba, irmão, que o lago de fogo está me esperando, o inferno está me esperando. E eu tenho que me preparar enquanto é tempo. É agora. Eu tenho que mudar minha vida, é agora, enquanto é tempo. Nós temos que mudar nossa vida agora, enquanto é tempo. Sabe por quê, irmãos? O Senhor Jesus Cristo está às portas, irmãos. A palavra de Deus se cumpriu, está se cumprindo. Você já ouve falar de terremoto em vários lugares, guerra contra Israel, doenças em vários lugares, epidemias em vários lugares, terremotos. Quantos tsunamis não aconteceu e matou milhares? A gente ouve falar de guerra, da Terceira Guerra Mundial, bomba atômica. A gente ouve falar aí de guerras, estão atacando Israel. O Senhor Jesus Cristo está às portas. E também, irmãos, assim como o nosso Senhor está às portas, Ele virá a qualquer momento e Ele vai arrebatar somente, irmãos, os que abandonaram o mundo, aceitaram Ele como seu Salvador, entregou sua vida a Ele e guardam todos os seus mandamentos e vivem em santidade. Esses o Senhor Jesus os arrebatará, os que perdoam o seu próximo, os que lhe ofenderam. Os que entendem que a sua luta não é contra a carne, não é contra o ser humano, mas contra Satanás e seus anjos. Eu não tenho que lutar contra o ser humano, contra o semelhante a mim, não. Eu tenho que lutar contra Satanás. Eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, orar por ele, perdoar ele, pedir ao Senhor Deus que salve ele. E eu tenho que lutar contra Satanás, que está querendo matar todos nós aqui, ó, que está querendo nos destruir. Nós temos que lutar contra Satanás. Entendeu, irmãos? O Senhor Jesus Cristo virá a qualquer momento. Qualquer momento Ele virá, irmãos. E eu digo para vocês aqui, nós temos que estar preparados não só por causa da vinda do Senhor Jesus, mas por causa da morte também. Nós estamos sujeitos a ela. Ela virá a qualquer momento. Ela pega e leva e ela não avisa a hora que vem. Assim como o Senhor Jesus virá como ladrão, a morte, quando vem, não avisa, ela vem como ladrão também, ela pega e leva sem misericórdia. E se nós estivermos despreparados, quando a morte vier, não haverá mais oportunidade, irmão. O inferno estará, e a alma da pessoa que morre, que parte agora, despreparada no pecado, irmãos,
vivendo no pecado, vivendo fora da santidade, vivendo conforme o mundo, será levada para o inferno e ficará para sempre lá. Não haverá mais oportunidade. A oportunidade é agora de se consertar com Deus, de entregar sua vida ao Senhor Jesus, assumir um compromisso com Deus pela sua salvação, pela sua vida. E entender, irmãos, que o Senhor Jesus, ele deu a sua vida por nós. Foi a vida do próprio Deus, irmãos. Para que por ele nós alcançássemos o perdão dos nossos pecados, para alcançar a vida eterna, para alcançar a salvação por ele, pelo sacrifício da sua vida. Imagine, irmão, se Deus, nosso Pai, que nos criou, renunciou ao céu, toda a sua glória lá no céu, e nasceu na toda humildade aqui na terra, e deu a sua própria vida por nós, para que por ele nós alcançássemos o perdão e a salvação, o livramento do inferno e do lago de fogo. E a única coisa que ele quer de nós é que nós obedeçamos a sua palavra, deixamos a maldade, a impureza, o pecado, e passamos a obedecer os seus mandamentos. Os mandamentos do Senhor Deus se resumem em uma só palavra: fazer o bem. Como o bem? Não matarás, então eu estou fazendo bem não matando. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, o bem do teu próximo, então eu estou fazendo um bem não desejando a mulher do meu próximo, porque eu não gostaria que ninguém desejasse a minha. Não falar mal do próximo, não difamar o seu próximo. Eu estou fazendo um bem em não falar mal do meu próximo. Não roubar, não roubarás, então eu estou fazendo um bem e não roubando. Então os mandamentos do Senhor é somente fazer o bem. O Deus que nos criou, irmãos, ele é bom e ele só quer que nós façamos o bem. Entre o mal e o bem, escolha o bem e viva. E seja feliz você e sua família. Mas saiba, se você aceitar o mal, a ira de Deus virá sobre você sem misericórdia. E a maldade e o pecado atraem demônios, irmãos. Mas a bondade e a obediência a Deus atrai o Espírito Santo de Deus, atrai a amizade com Deus. A santidade atrai a Deus, o olhar de Deus, a amizade de Deus, o bem de Deus. Mas o pecado atrai o quê? Diabo, demônio, a morte e o inferno. Cabe nós escolher o que nós queremos para a nossa vida, irmãos. Deus, ele põe diante de nós a morte, ou seja, ele põe a vida e o bem, a bênção e a maldição. Aí Deus fala: escolhe a vida e viva, faça o bem, pratique, guarde meus mandamentos, vive em santidade, se desvia do mal, do pecado. Porém, se a pessoa escolher o pecado, escolher a maldade, a desobediência a Deus, a morte está às suas portas te esperando. O inferno está às suas portas te esperando. O diabo está às suas portas para entrar no seu corpo. Porque, irmãos, olha, vou dizer para os irmãos aqui, olha o que diz a Sagrada Escritura, ó. Aqui, ó. Na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículo 8, ó. Diz aqui, ó. Aqui, ó, versículo 8, ó. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, irmãos, olha, se a pessoa aceitar o pecado na sua vida e continuar pecando e não abandonar, Deus te considera do diabo, nem dele. Quantas pessoas que estão pecando aí falam: eu sou filho de Deus. Coitado, está enganado. Nós passamos a ser filho de Deus, irmãos, a partir do momento que a gente se arrepende dos nossos pecados e entrega a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, entrega a nossa vida, aceita Ele como nosso Salvador, entrega a nossa vida a Ele e passamos a obedecer todos os seus mandamentos e a viver em santidade. Daí então o Senhor Deus, por sua infinita misericórdia, envia o Espírito Santo de Deus para habitar em nós, mediante a nossa obediência a Deus e a sua palavra, os seus mandamentos, e a viver em santidade. Aí sim Deus nos recebe por filhos, se nós aceitarmos o Senhor Jesus e entregarmos a nossa vida a Ele. Se eu não aceitar o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador, eu não tenho salvação. Eu não tenho. Porque o Senhor Jesus, o Pai, enviou Ele
para ele entregar sua vida por nós, para que por ele nós sejamos perdoados dos nossos pecados. Se eu não aceitar ele, se eu não entregar minha vida a ele, eu permaneço no pecado. E se eu estou em pecado, eu não sou de Deus, porque o pecado me afasta de Deus. O pecado faz inimizade entre nós e Deus. Se eu não entregar minha vida ao Senhor Jesus para obter por ele o perdão, pelo seu nome, pela sua infinita misericórdia, sabe o que acontece, irmãos? Eu estou preso lá no pecado dos nossos pais, de Adão e de Eva. Eu não receberei o perdão ainda daquele pecado, quanto mais das coisas que eu fiz de errado ainda. Mas se eu agora for humilde e entender que sem Deus eu não sou nada, sem Deus eu não tenho salvação, sem Deus eu não tenho livramento do inferno nem do lago de fogo, que é para sempre. Isso não é brincadeira. O inferno é real. Se eu entender e for humilde, e com humildade entender que eu não, que é até injusto eu falar assim, aceitar o Senhor Jesus. Sabe por que é injusto? Eu tenho que orar a Ele e perguntar a Ele, Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim. O Senhor me aceita? Porque eu não sou digno do Senhor. O Senhor que me criou. O Senhor que deu a vida a mim. Se eu estou aqui respirando é porque o Senhor me deu a vida. E o Senhor, meu Pai, entregou sua própria vida por mim. Eu que tenho que perguntar se o Senhor me aceita. Por favor, Pai, tem misericórdia de mim. Me aceita, Senhor Jesus. Me perdoa todos os meus pecados. Me escreve meu nome no teu livro, no livro da vida. E salva minha alma, Pai. Salva minha família também. A partir de agora, eu assumo um compromisso com o Senhor de obedecer a tua palavra conforme ela está escrita. Eu me arrependo de todos os meus pecados e abandono eles a partir de agora. E agora guardarei todos os seus mandamentos, Senhor. E viverei em santidade, mudarei minhas vestes, mudarei meu comportamento, meu modo de falar, meu modo de pensar. Serei santo como o Senhor é santo, Pai. Aí sim, o Senhor nos recebe por filhos. E se formos fiéis até o fim assim, nós seremos salvos. O Senhor Jesus vai nos arrebatar com ele. E se porventura a gente vier a falecer, Deus dará para nós a vida eterna. Amém, irmãos? É somente dessa forma, irmãos. Agora, irmãos, quero alertar os irmãos de uma coisa. Olha por que nós temos que viver em santidade, irmãos. Aqui, olha. Em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ó. Diz aqui, ó. Aqui, ó. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Olha, irmãos, como que Deus requer de nós a santidade. Vos santifica, ó, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Sabe o que significa essa palavra irrepreensíveis? Perfeito, sem mancha nenhuma, sem nada que alguém possa te apontar o dedo e te acusar de alguma coisa, de alguma falha, de algum pecado, de alguma injustiça. Sem nenhuma falta, irrepreensível, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, irmãos, temos que ser santo em toda maneira de nós vivermos. Perfeitos, irmão. Santidade no corpo, na alma, no espírito. Quando uma mulher, você, irmã, agora eu digo para você, quando você coloca uma calça, você expõe o seu corpo. Quando um homem olha para uma mulher com a calça, ele vê o seu corpo. Ele vê o seu corpo. E aquilo ali atrai a cobiça. Mas quando você põe um vestido comprido ou uma saia comprida, não dá para ver suas pernas, não dá para ver o seu corpo. Aí, a probabilidade de desejar te cobiçar é menor. Quando você coloca uma roupa muito decotada, expondo os seus seios, colocando um decote aparecendo, isso também leva a cobiçar. Leva o homem a te desejar a pecar. Se você fizer isso, como você ama o seu próximo, você está contribuindo para ele pecar.
Se você vê uma irmã que é casada, por exemplo, uma vizinha sua, em que você acha o marido dela bonito, se você ficar lá se insinuando para ele, colocando uma roupa que atrai a atenção dele, porventura você não está destruindo a sua própria vida e destruindo a vida da sua irmã? Você vai estar, por exemplo, contribuindo para destruir um casamento, uma família. E quantos talvez estão nessa situação e não vê que o diabo te enganou nisso? Você também, homem, estiver nessa situação também. Se você expor o seu corpo também, colocando uma calça muito apertada, expondo o seu corpo, você pode estar atraindo a cobiça de alguma mulher também. Levando ela a pecar, por exemplo. Então, irmãos, você que está me ouvindo, varão que está me ouvindo, se você vê a esposa do seu colega, do seu companheiro, do seu amigo, ou no trabalho, você sabe que a mulher é casada, se você estiver insinuando para ela, lançando piadinha, falando coisas que vai levar ela que vai prejudicar o casamento dela, você vai estar destruindo a sua vida e contribuindo para o diabo destruir a vida dela, a família dela. Porque se ela separar do marido dela e se envolver com você, vai estar em adultério. E assim vice-versa. Se você, mulher, estivesse insinuando para o marido da outra, da sua companheira, da sua colega, da sua irmã, você vai estar também contribuindo para ele adulterar. E vai estar em adultério. Temos que ter esse cuidado, temos que ter esse zelo. Eu tenho que ter esse zelo pela minha vida e pela vida do meu próximo também. Temos que vigiar nisso. Quantos casamentos estão sendo destruídos? E às vezes tem um dedo nosso no meio se a gente não vigiar. Dos que estão à nossa volta. Se a gente não vigiar, a gente contribui. E Deus, no dia lá no juízo final, ou após a vinda dele, ou após a nossa morte, Deus trará isso tudo contra nós. Mas se agora você ouviu isso e Deus abriu seus olhos, se arrependa enquanto é tempo. Pede a Deus perdão e fuja disso. Pela tua vida, pela vida do teu próximo. Tá, irmãos? Quero dizer para os irmãos uma coisa. Aqui, olha. Aqui, ó, muito importante também, irmãos, não posso deixar de mostrar isso para os irmãos, ó. Na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, versículo 18, ó, diz aqui, ó. Olha só. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Presta atenção aqui, irmãos, ó. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, versículo 18, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Vou aqui interpretar este versículo para nós aqui, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Quem nasceu de Deus? O Senhor Jesus Cristo. Ele não peca e nunca pecou e nunca vai pecar. Mas o que de Deus é gerado? Nós aqui, como irmão? Você que está me ouvindo, irmã, ou você, irmão, que está me ouvindo. Como de Deus gerado, ó, mas o que de Deus é gerado? Nós aqui, eu e você. Por quê? Você que ouviu e está ouvindo esta palavra e ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, não entregou sua vida ao Senhor Jesus como seu Salvador, você está sendo gerada de Deus. Você está sendo gerado de Deus. Por quê? A partir do momento que nós ouvimos o Evangelho, ouvimos a palavra de Deus e cremos e aceitamos e passamos a obedecer, nós passamos a ser um gerado de Deus. Se eu ouvir a palavra e criei, e estou obedecendo agora, estou seguindo, eu fui gerado de Deus. Então a palavra de Deus está ordenando aqui. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. O que é se conservar a si mesmo? Se guardar. Se desviar. Do quê? Do pecado, da maldade. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. Do quê? Do pecado, da maldade, da impureza, da falta de santidade.
e o maligno não lhe toca. Então, irmãos, olha, mas o que de Deus é gerado, eu e você, conserve-se a si mesmo, se desvia do pecado e do mal, da maldade, da impureza, e o maligno não lhe toca. Então a palavra de Deus está falando claramente aqui que se eu não me conservar do pecado, se eu não me conservar da maldade, da impureza, da falta de santidade, o maligno tem o direito de me tocar. Por isso que se vê aí pessoas, irmãos, demônios se manifestando no corpo dela. Pessoas que era casado com um homem, uma mulher casada com um homem, abandona o seu marido e vai ficar com outra mulher, vai ficar com outra mulher, mulher com mulher. Ou homem que é casado com uma mulher, deixa sua mulher e vai morar com outro homem. Por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado, o diabo entrou no corpo dela e mudou o coração dela. Por causa do pecado, o diabo entrou no corpo dele e mudou o coração dele e ele foi morar com outro homem. Para quê? O objetivo do diabo, irmãos, entenda isso, é roubar a salvação, a vida eterna. Porque no céu, no reino do céu, não vai entrar pecado. E o objetivo do diabo é pôr o pecado. Por que você acha que o diabo está atacando as criancinhas, querendo colocar ideologia de gênero, querendo convencer que um menino que nasceu homem, que Deus criou homem? Não, você não nasceu homem, não. Você pode escolher entre homem e mulher, qual que você quer ser. Tá vendo que você é maligno, você é do Satanás, você é do diabo. Por que ele está atacando as criancinhas? Porque você já observou, irmãos? Se você tem uma criança pequena, um menino de 2, 3 anos, 2 a 3 anos, se você pega um martelo e bate um prego ali, ele vai pegar uma madeirinha do seu lado ali, vai bater também, porque ele está vendo o que você está fazendo. Ele aprende de acordo com as suas obras, com os seus atos. A criança aprende também. Por isso que o diabo está querendo atacar as crianças na escola, falando sobre sexo, sobre ideologia de gênero, para contaminar, para a criança já crescer já no mau caminho, no pecado. E para quando ele tiver adulto vai ser mais difícil ele se libertar disso. Você que tem criança, tem seu filho, cria no temor de Deus. Fuja disso que é Satanás querendo contaminar as crianças. Deus criou o homem e criou a mulher. Deus não criou um homem para outro homem, não. Deus não criou uma mulher para outra mulher, não. Tá vendo que isso é Satanás, isso é demônio puro. Por causa do pecado, o diabo está corrompendo as vidas. Mas a partir do momento que a pessoa entender que isso é maligno, que isso é o demônio, para roubar sua salvação, para te privar das coisas de Deus. Quando você entender, entregar sua vida ao Senhor Jesus e passar a obedecer a palavra de Deus conforme ela está escrita, passar a obedecer a todos os mandamentos do Senhor e a viver em santidade, aí você vai entender que isso tudo é maligno, isso tudo é obra do diabo para roubar sua salvação. Então, irmãos, vamos vigiar. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. O Senhor Jesus nunca pecou e nunca vai pecar. Ele nasceu de Deus. Mas o que de Deus é gerado, nós aqui, eu e você, conserva-se a si mesmo. O que é conservar a si mesmo? Se guardar, se purificar, se santificar, se desviar do pecado e do mal. Entre o bem e o mal que está diante de você, escolha o bem. Você vai estar se conservando do pecado. E o maligno não lhe toca. Ou seja, o diabo não te tocará. Mas saiba, é a palavra que Deus está dizendo aqui. A palavra está dizendo, se você não se conservar conforme está ordenando a palavra e aceitar o pecado na sua vida, o diabo vai tocar em você. Vai tocar em você. E se Deus não tiver misericórdia, vai entrar no seu corpo. Porque se eu aceitar o pecado na minha vida, eu não terei o Espírito Santo de Deus. Se eu não tenho Deus na minha vida, quem será dono de mim? Quem será dono de mim? Quem entrará no meu corpo? Quem habitará em mim? Se eu não tiver o Espírito Santo de Deus na minha vida, pela obediência a Ele, a palavra e aos seus mandamentos e a santificação. De quem eu serei? Se eu não sou de Deus, eu sou de quem? Aí a Bíblia diz aqui, ó. Primeira Epístola do Apóstolo João, capítulo 3, 8. Versículo 8, ó.
Aqui, ó, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo. Então é o seguinte, se eu aceitar o pecado na minha vida e não me arrepender, eu não terei parte com Deus. Eu não terei parte com o Espírito Santo de Deus. Eu serei do diabo, porque a Bíblia está dizendo aqui, ó, quem comete o pecado é do diabo. Então, irmãos, temos que vigiar, irmãos. Se aceitarmos o pecado na nossa vida e não arrependermos dele, o diabo tem direito de entrar no corpo humano. E se Deus não tiver misericórdia, ele põe uma enfermidade, muda o seu coração, faz com que uma pessoa que é homem fique afeminado, faz com que uma mulher que é mulher fica masculinizada. Isso é demônio, irmãos. Tenha cuidado, não brinca com o pecado, não brinca com o diabo, não brinca com Deus também. Não brinca com a sua salvação, o Senhor Jesus Cristo está voltando. A morte, quando vem, não avisa. Vigie, irmãos, vamos vigiar. Não aceita de hipótese alguma o pecado na sua vida. Não aceita. O pecado é como bicheira de defunto, atrai todo tipo de demônio. Muito cuidado, irmãos. Por favor, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, compartilhe essa mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo. Desculpa o barulho, irmãos, que eu estou fazendo essa mensagem aqui na minha casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, por favor, compartilhe essa mensagem. Que Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?